Falando em pressão, o Atlético segue no mercado em busca de reforços. O técnico Cuca, né? Aliás, Eltinho, você falou já na rádio. Quer 4, tá? Zagueiro rápido. Vamos lá. Vamos começar da defesa. Um zagueiro rápido, um volante, um meia de criação e um ponta esquerda. São 4 peças que o Cuca quer. Então vamos lá. Zagueiro rápido tem nome? Não. Até agora não. Volante seria o Grêmio. Vamos lá. Zagueiro rápido. Essa foto ele pediu o Gemerson. Não, pensa. Não, eu queria é porque existe o Siga, que deveria ser seguido, viu, gente? Viu? Ó, fica a dica. O Siga porque escreveram com C, eles ser entenderam seguido, errado. Tá? Siga ou siga. Siga ou siga. Vamos lá, continuando. Pensa, zagueiro rápido, como que é difícil, cara. Achar no mercado. O Cruzeiro achou um. Era o zagueiro rápido do Brasil. Né? O Cruzeiro buscou o zagueiro rápido do Brasil. Enfim, o Gregory seria esse volante que agora entrou a concorrência, nada mais, nada menos do que do digníssimo Palmeiras. Meio campo de criação, o Siga tinha apresentado 2 nomes ao Atlético. 2 dos vários nomes, né? E que isso chegou à grande imprensa. Era o Acosta, que está no Cincinnati, e o Hohlheiser. O Siga que apresentou os 2 nomes? Siga que apresentou os nomes para o Atlético. Acosta e Hohlheiser. Hohlheiser do Benfica. Entrou ontem no jogo contra o Barcelona. E tem alguns outros times do futebol brasileiro de olho no Hohlheiser. O Acosta também, parece que o Corinthians começou a... Já tentou e saiu fora. Ligar o radar. Mas quando o sai fora em início de temporada, não sempre leve... fica ali, né? Fique atento, torcedores. O falar que saiu fora não quer dizer muita coisa, não. Viu? Tem que aguardar cenas nos próximos capítulos. E um ponta esquerda. O Cuca quer muito um ponta esquerda. Ele precisa muito, para o estilo de jogo que ele trabalha, ele quer muito espelhar bastante o que foi feito em 2021 e não o que foi feito em 2012, 2013. Então, esse é o foco do Cuca hoje, quando a gente fala a respeito de treinadores. Recapitulando, um zagueiro rápido, um volante, um meia de criação e um ponta esquerda. Ó, os pontas, Bruno Henrique ou Soteldo. Sim, são 2 nomes. Que o Vene Casagrande, inclusive, não é, né, uma novidade, mas de proposta do Atlético, de aumento de valores, de um contrato mais longo pelo Bruno Henrique, foi uma informação que o próprio Vene trouxe do Flamengo, aí não é nada que parte do Atlético, mas do Flamengo. Agora, o Bruno Henrique, salvo engano, vocês devem ter essa informação também, é um cara de 2 pau lá no Flamengo, não é não? Por aí. Bom, mas você vai aumentar o salário. Então, e aí eu acho loucura. Eu vou falar de verdade. Vamos lá. De verdade, eu acho o Bruno Henrique um grande jogador, muito bom jogador, mas a temporada dele 23 e a temporada 24, ela acumula 94 jogos com 17 gols e 6 assistências. A gente pensando, Bruno Henrique, o que ele entregou 19, 20 e 21 é muito pouco. Então, ou seja, a idade vai chegando. Ele tem 34 anos, tem um salário muito alto. Eu acho que seria de uma ousadia absurda do Atlético, absurda. Eu não vejo hoje o Bruno Henrique valer os valores que vem que chegaria ao Atlético, que vamos colocar em questão. Ele tem um salário muito alto no Flamengo, o Atlético aumentaria o salário. Não importa quanto, se é 50 ou se é 300, mas aumentaria, que eu já acho muita coisa. Absurdo. Hoje, o contrato do Bruno Henrique com o Flamengo é até 2027, ou seja, ele tem 25, 26 e o ano de 27. O Atlético jogaria para 28 e aumentaria mais um ano, a possibilidade de mais um. E ele já tem 34 anos. Até 29. Ele chegaria ao Atlético, a gente está em 25, com 39 anos. O Bruno Henrique estaria no Atlético com 39 anos, com um salário absurdo. Então eu acho que não tendo o físico do Hulk. Isso, não tendo o físico do Hulk, né? Lembrando que ele teve 2 lesões graves no Flamengo, se recuperou, mas eu apresentei os números agora. Ele jogou muitas partidas? Jogou, mas o número de gols e assistências do Bruno Henrique, pegando o montante por 2 anos, caiu bastante. Acho então, que não vale eu gostaria de ver o Bruno Henrique no futebol mineiro, jogando pelo Atlético, gostaria, mas com moldes costurados mais aceitáveis e acessíveis. E não entra na minha cabeça essa matemática que está sendo proposta. Põe o Vene Casagrande na tela, Andrezão, por gentileza.
tem um tweet do Vene. Por que eu estou destacando o tweet do Vene? Essa informação partiu aqui dos colegas, né? Eu não me lembro, estava de férias, não sei quem deu essa informação sobre o Bruno Henrique. Eu acho até que foi o Thiago Fernandes, não sei. Mas o que o Vene traz? Que o Atlético entrou em contato com o empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, na expectativa de contar com uma possibilidade de forçada do atacante para sair do Flamengo, o que não vai acontecer. E o Flá, mesmo que chegue proposta, não fará negócio. O atacante é visto como muito importante, enfim. O que a gente precisa destacar é que tem um contrato, o contrato segura, mas quando o jogador quer sair, né? Tá vendo Batalha, está vendo aí o Zarate, quando o cara quer sair, não tem jeito. Né? Agora, a gente não sabe. O que eu acho meio contrassenso é que o Atlético fala da dificuldade financeira, de ter que segurar e a possibilidade de aumentar o salário de um cara que já tem 2 milhões de salário. Não faz o menor sentido você trazer um jogador como o Bruno Henrique com 34 anos ganhando 2 milhões por mês. Você investir em jogador de 30 como o Júnior Santos, eu não sei quanto ele ganha, mas seguramente não é um salário que chega a R$1 milhão. Agora, o Bruno Henrique pagando 2 ou mais de 2, 34 anos, oferecendo um contrato de 4 anos, me parece ser meio loucura. E aqui o Vene está dizendo que ele não sai se o Atlético não pagar a multa. Então, difícil acontecer. O Júnior Santos, a notícia que veio do Rio é que o Atlético praticamente dobrou o salário dele em relação ao que ele recebia no Botafogo, né? No caso do Bruno Henrique, eu vejo a estratégia do Atlético, não estou dizendo que eu concordo, mas a ideia é tipo assim, eu vou te dar um salário um pouco maior, vou te dar um contrato um pouco maior, daí. Você vai lá, força a saída e eu não tenho que pagar para te contratar. Né? O que eu economizei não tendo que pagar para o Flamengo, eu te pago uma beirada aqui e fica ainda bom para mim. A ideia do Atlético é essa. Eu não acho que vale a pena no longo prazo pelo que o Elton falou. De todo jeito, depois você tem que ficar pagando o atleta por um contrato muito longo. E atletas em idade avançada, a gente não tem como cravar rendimento. Isso é um fato. Isso não é perseguição a jogador A ou B. A gente vê o Hulk, que é o exemplo maior de físico, a gente já consegue identificar algum declínio no desempenho físico do Hulk, mas mesmo assim ele é muito fora da curva. Então você fazer contrato longo com qualquer jogador que seja na idade que o Bruno Henrique está, é um risco muito alto. Então por isso que normalmente não se faz um contrato longo ou não faz um contrato com salário tão elevado quando o jogador está na idade avançada. Então essa conta do Atlético eu também concordo que não faz sentido quando a gente soma tudo. A estratégia está muito clara. Vai lá, força a sua saída, eu não tenho que te comprar, eu te dou uma beirada do que eu gastaria comprando no Flamengo. Eu imagino que possa ter sido um pedido do Cuca, eu imagino que certamente tenha passado pelo Cuca o pedido, o Cuca não está errado de pedir. Agora, eu acho que o Atlético está errado nas condições que estão sendo faladas. Não sei se efetivamente são as condições que estão na proposta. Mas é um cara muito caro, uma idade. Agora, se viesse numa situação de, tá em final de contrato, o Flamengo liberou, você traz, mesmo que com um salário mais alto, você não tenha que investir, de colocar dinheiro para trazê-lo, vá lá. Agora, como foi a saída do Davi Luiz? Se for algo na casa de 2 paus por mês, cara, eu acho muito dinheiro. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque o Atlético já olhou a ampulheta do tempo ali, ó. Exato. Está olhando, hoje é dia 22 de janeiro. O Atlético tem mais 36 dias para montar o time para o primeiro semestre, HG. Depois de ter perdido quase 4 semanas sem técnico e mais 15 dias de janeiro de absolutamente nada. Então a gente está falando de praticamente 35 dias que o Atlético desperdiçou e olha para frente e vê agora a necessidade num mercado que está altamente inflacionado. Quando você fala, o jogador quando quer sair, a gente tem a situação do Batalha, mas a gente tem a situação lá do Arias, do Fluminense, que estava inclusive boa parte do campeonato ameaçado, fez jogo duro, tem por vezes também as equipes no Brasil, em algumas exceções, é verdade, concordo com você, que maior parte dos casos os clubes acabam cedendo à vontade dos jogadores, então é por isso que o Atlético está partindo para isso, HG, porque ele não teve uma organização para começar a trabalhar isso desde setembro. Cara, você tem um senso de urgência, de repente o Atlético teria muito mais chances de convencer o próprio Bruno Henrique, o Flamengo, se tivesse começado a planejar isso desde outubro, pelo menos, novembro. Mas agora, cara, o Bruno Henrique viajou com o Flamengo. A notícia do Vene que ela é muito importante. E toda porta que o Atlético bate, sabe que apesar de, novamente, né, curiosamente, mais uma vez, a gente tem que lembrar também que a chave no Atlético muda, né? De investimentos, mais pés no chão.
Agora, quando a gente fala, o Elton, me refresca a memória, por favor, Elton. Um meia, um volante, um zagueiro rápido e o ponta esquerda. Isso. Trazendo dos jogadores que vieram na venda do Paulinho. O Patrick, o Gabriel Menino e o Júnior Santos estão aqui. Sim. A gente pode considerar que o Coelho está fechado? Pode. Muito próximo. O Thiago deu a informação de que sim. Tá, muito próximo. Eu ainda não, mas vamos lá, segue. Tá, a gente tá falando de 8 jogadores. Se o Atlético consegue fechar isso tudo, é uma janela quase igual a do Cruzeiro. Só que a maneira que ela foi trabalhada, bem diferente. Tardia. Exato. Tardia. Exato. Eu estava de férias, o Cuca ainda não tinha sido confirmado pelo Atlético. Aí eu chamei uma pessoa do Atlético e falei assim, eu tenho uma informação aqui, fulano, que o Vitor viajou, ele foi buscar o jogador, não, ele viajou com a família. Eu falei, mas quem está cuidando do planejamento? Não, o Rodrigo Weber. Eu falei, cara, quer dizer que o cara que estava, não pode viajar? Não é isso que eu estou falando. O cara pode qualquer coisa, está no contrato dele, tem que fazer. Só que na situação que o Atlético se encontrava, com tudo atrasado, a programação mal feita, etc e tal, entregar para o Rodrigo Weber. O Rodrigo Weber, gente, de repente, um cara do departamento de análise de mercado, virou uma figura importantíssima. O Atlético lançou um novo cargo no futebol brasileiro. Que é de pegar um cara do departamento de mercado e transformar esse cara num alto executivo do clube. De dar, inclusive, a condição do cara ficar à frente das negociações. Vocês estão de brincadeira. Aí não é má vontade, é realidade. Tem gente do clube reclamando profundamente da lentidão nas ações. Aí vou pegar carona no que o Valor acabou de dizer, o desespero te leva a buscar. Aí você vai sempre meio que nas coisas lógicas. Né? Vai lá no Bruno Henrique, tenta o Soteldo, porque se der errado, pelo menos tentamos. Não, você não tem ninguém no mercado que você possa colocar menos dinheiro, mas de repente ter um resultado melhor. Não dá para olhar para o mercado sul-americano, já que saiu uma carrada de estrangeiros. Olhar para o mercado. E o Siga apresentou algum nome além do Palácios, né, Siga? Mas não pode criticar. Eu te dei os inimigo nomes. Do clube. O Rollheiser e o Acosta. Então por que o Atlético não foca? Por que o Atlético não foca os esforços e queima fosfato com os nomes que o Siga indicou? Mas o Siga indicou o Palácio. O Palácio eu acho que ainda pode render. É muito jovem, ainda pode render. Agora, os preços colocados, eu questiono o valor. Qualidade é o só rapidinho para o torcedor do Atlético entender, com essa colocação que eu fiz, torcedor, não quer dizer que esses nomes que estão sendo trazidos não vão dar certo. Não é isso. Eu, de verdade, assim, não acho que isso vai acontecer. Caso do Júnior Santos, o Natanael, eu acho um jogador interessante. Claro que ele vai encarar um outro tipo de desafio agora, jogando na Série A, Sul-Americana, Copa do Brasil. O Gabriel Menino é um jogador que me agrada. O que eu tô falando é, com maior planejamento, quando você começa a trabalhar isso há cerca de 90 dias, 70 dias antes da temporada, você tem uma possibilidade de sangrar menos o seu caixa nas contratações, porque a coisa muda de figura quando você tem apenas 36 dias para o fechamento de uma janela e precisa de dar nas mãos do Cuca esse time para o primeiro semestre, porque depois a janela vai abrir só uma semana em junho, que é uma janela emergencial voltada ali para o Super Campeonato Mundial, e depois em julho, cara. Então a gente está falando de um time que vai ser um time que o atleticano vai ver provavelmente até o mês de julho. E sabe qual que é o problema, Balu? Eu vejo duas questões aí muito sérias dentro do Atlético. Primeiro que toda essa pressa que tem agora, ela acontece por um motivo muito simples. O Atlético esperou até o último momento o prêmio da Libertadores. Porque o prêmio da Libertadores mudaria a condição de investimento do time e aí eles poderiam fazer, de repente, contratações mais... Tinha que ter um plano B, né, Dólar? Só que já tinha que ter melhor planejado, tipo assim, e se der M? Isso. Você tem que ter o departamento do vai dar M. Isso tem que ter dentro de qualquer instituição. Então o Atlético não contou com a possibilidade de perder. Você já tem que ter traçado dois planos. Então o Atlético claramente esperou a Libertadores para fazer os movimentos no mercado. Você já tinha que saber o que fazer caso perdesse. Esse foi pode concluir. Não, é porque aí o outro problema que eu acho, aí eu vou ser um pouquinho chato também, é porque se você tem um departamento igual o Siga, você paga esses caras para eles serem criativos. E, sinceramente, entregar nome de Acosta e Rollheiser, eu gosto muito dos atletas. Gostaria que o Atlético fizesse essa contratação. Acho que são ótimos nomes para qualquer clube brasileiro. Mas o Acosta custa entre 6 a 8 milhões e o Rollheiser, pelo que eu li no jornal A Bola de Portugal, custa 12. Mas será que o Siga trabalha dentro do que foi estabelecido pelo próprio clube? Ok, aí a gente não sabe dos detalhes ali do tamanho da lista que o Siga entrega. Mas, para mim, dois nomes que, se eles estão fora da condição financeira do clube, para mim não faz sentido indicar.
Aí eu tenho que perguntar, cadê esse departamento, cadê a criatividade desse departamento para trazer jogadores que o clube consegue de fato contratar? Então, mas será que eles não faziam pro Siga colocar? Pois é, o meu questionamento é esse. Na minha visão, eu quero imaginar que é algo porque, sinceramente, o Acosta e o Rollheiser eu indico, não precisa do Siga. E eu quero eu mesmo vou lá e falo com o Vitor, tenta o Rollheiser e o Acosta, eles são bons. Os números do Acosta são incríveis. O Rollheiser saiu da Argentina com uma projeção maravilhosa, tanto que ele é muito valorizado até hoje, jogador de 24 anos. O cara que faria muito, agregaria muito ao elenco do Atlético, mas é um jogador qualquer caro. time do futebol brasileiro. Mas é um jogador caro. O Atlético tem condição de fazer esse investimento? Quem tá com o orçamento apertado tem que ser criativo no mercado, tem que buscar o cara que ninguém achou. Mas Dólar, essa história é mais uma que já caiu por terra. Eu prefiro, no momento, valorizar o que o Siga entregou. Não, eu acho também. Eu acho que assim... Eu não tô discordando totalmente, eu só tô falando que precisa de mais do que todo mundo conhece o Rollheiser. Por que então não foi ninguém lá buscar ele? Todo mundo conhece o Acosta. Por que então ninguém foi lá buscar ele antes? Já que o Siga já tinha apresentado ele para o Atlético antes de novembro. O nome dele já tinha sido apresentado antes de novembro. Eu não estou dizendo para o Atlético não seguir as indicações. Eu só estou falando que o Siga também precisa trazer gente que é mais barata. Mas peraí. Se o Siga está apresentando, eu de verdade que eu não posso acreditar que não esteja aliado à diretoria do Atlético. Você duvida de alguma coisa, vendo tudo que acontece no Atlético? Você consegue numa duvidar situação dessa, eu entendo os dois lados. Eu não duvido. E agora, eu gostaria muito de acreditar 100% no que você está dizendo. Sobre outro ponto que você colocou aí, é muito importante, essa preparação que ficou aguardando o prêmio da Libertadores, uma coisa que muito me incomoda foi o Atlético ter acreditado no plano A para técnicos de futebol. Eram necessários esse ponto, gente, esse ponto é o que faz o Atlético chegar no dia... Hoje é 22? 22. Hoje foi anunciado que dia? No dia 22, não vou lembrar. Tinham passado no final de dezembro. Foi na reta final de dezembro, mas faz o Atlético chegar no dia 22 de janeiro com essas quantidades de dúvidas. O plano A é o Luiz Castro. O plano A é o Luiz Castro. Gente, parece que começou ontem no futebol. Quem conhece o mínimo do Luiz Castro, ele não encaixaria aqui, ele não aceitaria o Atlético nesse momento. Não, e depois tentaram vender um argumento de que ele não veio por causa do negócio da multa. Sim, não, ele não veio porque prometeram para ele que não entregariam um elenco para brigar na cabeça como Palmeiras, como Botafogo e como Flamengo. E Everton, tem uma questão interessante porque o Elton colocou que, por exemplo, o Acosta foi colocado pelo Siga em novembro. Quando talvez se tinha a possibilidade até de permanência do Gabriel Milito. Quando você fala em Gabriel Milito, quando você fala em Luiz Castro, em Quinteiros e Cuca, são treinadores muito diferentes. Muito diferentes. São treinadores que enxergam o futebol de forma muito diferente. Então, por exemplo, no caso do Cuca, agora o Atlético quer 2 pontas, né? Já trouxe o Júnior Santos e aí está em busca de um ponta esquerda. Possivelmente o Milito não iria pedir isso. Mas aí entra o erro do Atlético, porque demora na escolha de um treinador, arrisca basicamente por conta de nome e agora está tentando encaixar nesse perfil. Porque, por exemplo, eu duvido que o Luiz Castro, se fechasse com o Atlético, iria querer 2 pontas, porque não é o estilo de jogo dele. Agora o Cuca tem esse estilo, mas fechou com o Atlético somente na reta final de 2024. Eu acho que todas as críticas, eu falei isso lá na rádio hoje, todas as críticas que foram feitas, Dólar e amigos, desde o ano passado, com respeito à reta final, de não terem acreditado que tinha que melhorar consideravelmente o elenco, porque nem eles acreditavam, eles não acreditavam no Atlético, nem na última rodada, tanto que meteram tapume no estádio. Todas as críticas feitas ao que aconteceu ano passado no futebol, ao estádio, a demora, a morosidade nesse período depois das férias e nesse período de remontagem de time para a temporada subsequente, tudo isso, todo mundo que criticou tem razão. Ficam pistola, reclamam, mas todo mundo tem razão. A demora, o trabalho do Vitor que é muito ruim e etc e tal. Tanto é que a insatisfação é tão grande que eles foram lá buscar o Brax. Para o Brax estar acima do Vitor. Ou seja, hoje o Atlético, é o que eu falei, dentro do que o Atlético prometeu, o Brax não é o cara. O Atlético prometeu, né? 4 Hulks, time mundial e o cacete e tal. O cara não seria o Brax. Aí eu falei, mas de trazer o Brax diante do que vocês prometeram e manter o Vitor, manter o Vitor. Porque quem está coordenando as coisas no Atlético hoje é o Cuca, né? Falando até de mercado. Aí não, vou trazer o Brax. O Brax tem preparo? Tem. O Brax pode ser melhor do que o Vitor? Seguramente será.
melhor do que o Vitor. Só não pode ser subserviente com os mandos de quem está lá em cima mandando o clube, que hoje a coisa praticamente fica nas mãos do Rafael Menin. Então tudo que foi criticado tem sentido. E quando acertar, como acertou na venda do Paulinho, na minha opinião, como acertou no nome do Júnior Santos, na minha opinião, eu vou chegar aqui e vou falar, baita contratação. Questiono os valores. A venda, para mim, não tinha jeito de não vender. É dinheiro demais para não vender. Então isso aí, acertos. Se o Coelho pode ser uma boa válvula de escape, agora, precisa de muito mais. E o Paulo Brax foi contratado exatamente porque eles não estão satisfeitos com o desempenho do Vitor frente à direção de futebol. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu canal, Jornal do Galo, falando muito sobre possíveis ainda contratações, tá? O que é mais falado no programa é a grande realidade. O Atlético demorou muito para o técnico, demorou muito para começar as contratações. E aí a gente vê hoje o Cruzeiro já praticamente finalizou as contratações e a gente está aí na briga. Então quem sabe o Acosta, quem sabe o Coelho está quase fechado, mas não assinou ainda. E cara, precisa de mais um ponta, é o que o Cuca quer. Quem seria esse ponta? Agora no final já da janela, pode se pagar muito caro nos jogadores. Talvez conseguiria ser pago num valor menor. Ou então até ter encontrado outros jogadores de valor menor que fosse render, igual o HG falou. Então, para mim, igual a situação do Bruno Henrique. Cara, não tem como trazer o cara para pagar mais de 2 milhões no mês. Tem que ir pro mercado e cadê o Siga para trazer pontas? Cara, o departamento só faz isso, trouxe 2 nomes. E aí? Siga, cadê o zagueiro? Cadê o ponta? Então é difícil, cara. Sinceramente, a gente parece que o Galo tá parado no tempo. Tá lá o pessoal no Siga lá, olhando no computador, vendo, sei lá, vendo quem alguém quer contratar, eles vão e falam também. Só pode, é isso que parece. Então, traz um sentimento ruim pro torcedor. E parece que o time tá totalmente despreparado. E quem tá à frente do time não sabe o que tá fazendo. E o que mais preocupa é isso. Quero saber de você, o que você acha de tudo que foi falado aí na reportagem, tá? Deixa aí seus comentários. Não se esqueça, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixa o like. Importante você deixar o like, rapaziada, que ajuda demais o canal, que entrega esse vídeo para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.